Catherine Dumont, 1990 a 2016. Todos os dias as pessoas convivem com os pecados mais terríveis, horrorosos e asquerosos do mundo bem à sua volta. E todos os dias essas mesmas pessoas fecham os olhos e fingem que este mundo não é filho do pecado, para não ter de ver o pecado nelas próprias. E banhados em hipocrisia e negação, seguem suas vidas medíocres, pecando e julgando o pecado do outro, mas nunca olhando para o próprio pecado. Pois é, as pessoas podiam fechar os olhos para o mal a fim de não vê-lo. Durante muito tempo puderam fazer isso, mas agora não podem mais, pois eu lhes mostrei o mal real e o coloquei bem na frente de suas caras, a ponto de eles poderem sentir o cheiro de enxofre que exala da alma do diabo. É conhecendo o mal que adquirimos a habilidade de lutar contra ele. O horror e o terror que emanam de minha obra nada mais são do que a velha e boa obra de Deus. É preciso conhecer a natureza do inimigo se quisermos vencê-lo. Com meus contos de horror e terror, eu ajudo a humanidade a suportar a vida e a lidar com o horror e o terror do mundo real. Quando se lê um conto de terror, o homem apreende simbolicamente as defesas para lidar com o terror da existência real. A literatura de horror tem uma função social de ajudar a raça humana a suportar a sua própria existência e enfrentar o horror do mundo real. A literatura de horror torna as pessoas mais fortes. Minha literatura não é para fracos, e nem para quem tem medo de conhecer a verdadeira face do mal. Catherine Dumont. A origem do cemitério. Corroborando a teoria do filósofo brasileiro Tiago de Paiva Campos, em seu livro O Mistério do Graal, o roubo do corpo de Cristo, de que Jesus fora sepultado na casa de José em Arimateia, e durante algum tempo, esta casa se tornou a Igreja do Corpo de Cristo, fazendo posteriormente a morte de Cristo, como imitação do sepultamento de Jesus, o corpo de Cristo, em uma casa-igreja, a primeira do cristianismo, e logo depois, José de Arimateia seguiu para a Europa, na Inglaterra, onde fundou a primeira igreja cristã na Europa, e continuou o costume de enterrar os mortos da comunidade nas casas-igrejas. Esta tese é tão verdadeira que, na Europa, os sepultamentos dentro das igrejas eram comuns até o instante em que surgiu a peste negra, que arrebatou milhões de vidas em toda a Europa. Com o aparecimento da peste negra, com o risco de contaminação e a falta de espaço nas igrejas da Europa para enterrar todos os mortos, como até então era de costume, surgiu a necessidade de se construir os primeiros cemitérios. Tudo começou quando um padre da paróquia de Roma sugeriu ao Papa Clemente XVI que, com a ameaça de contágio e a falta de espaço nas igrejas, o costume de se sepultar os mortos dentro das igrejas deveria imediatamente cessar. Depois de alguma discussão entre a Cúria Romana devido ao fato de se sepultar os mortos dentro das igrejas, era algo que estava ligado à origem do cristianismo, e que isso abalaria a estrutura de conservação dos costumes cristãos. Mas então o padre sugeriu ao Papa que, ao invés de sepultar os mortos dentro das igrejas, que fossem construídos atrás das igrejas um espaço em um terreno onde os mortos pudessem jazer ou fazer os corpos deitarem sob a terra, um cemitério. E como era necessário manter alguma ligação neste rompimento de tradições milenares, o padre sugeriu que sobre cada cova fosse posta uma cruz, simbolizando que aquele era um rito cristão. Mas o Papa então o questionou perguntando se somente enterrar os corpos dos mortos pela peste iria conter a disseminação da doença. Foi então que o padre sugeriu que os corpos então fossem lacrados hermeticamente em um caixão de madeira. Depois de alguns minutos em silêncio analisando a situação, o Papa resolveu que os cemitérios deveriam ser construídos e que os sepultamentos em igrejas deveriam cessar imediatamente em toda a Europa. Uma carta oficial do Papa foi enviada a cada bispo da igreja na Europa, e eles, junto à comunidade, começaram a construir os cemitérios por detrás das igrejas.
A partir daí, os mortos não foram mais sepultados nas igrejas, mas sim enterrados em cemitérios. O ritual fúnebre passou do sepultamento para o enterro devido à necessidade que a peste negra causou em parar com os sepultamentos em igrejas e enterrar os corpos em cemitérios. Devido ao fato de as igrejas já não comportarem tantos mortos pela peste negra e o risco de contágio aos membros da igreja, sepultando-os dentro da igreja, como fora desde o sepultamento de Jesus Cristo na casa de José em Arimateia, e cuja a tradição José deu continuação e passou de geração em geração até a chegada da peste negra. Com a construção dos cemitérios por toda a Europa, aos poucos a peste foi acabando, e o costume de fazer deitar os corpos sob a terra se perpetuou por todo o mundo. No Brasil, os sepultamentos em igrejas existiram até o ano de 1820, quando a ordem do Papa de proibir os sepultamentos em igrejas chegou até o Brasil, marcando o momento histórico da construção dos primeiros cemitérios brasileiros. No entanto, com a resistência da mudança da tradição milenar de sepultar os mortos nas igrejas e o preconceito contra os escravos, que eram vistos pelos brancos como animais inferiores, e não como seres humanos, os primeiros enterros em cemitérios brasileiros ocorreram somente com cadáveres de negros escravos e indigentes. Os homens brancos continuaram a ser sepultados dentro das igrejas durante longo tempo, de tal modo que o tamanho de uma cidade no Brasil era medido pelo número de igrejas que a cidade continha, já que as igrejas desde o sepultamento de Jesus na casa de José em Arimateia e a tradição por ele iniciada na Inglaterra e espalhada por toda a Europa até o surgimento da peste negra. E como a peste não havia atingido o Brasil, o orgulho do brasileiro branco falou mais alto e os sepultamentos nas igrejas continuaram mesmo com a proibição oficial do Papa. As pessoas não aceitavam serem enterradas atrás da igreja, ao invés de sepultadas dentro da igreja, e com a influência de coronéis sobre a igreja, os sepultamentos dentro das igrejas continuaram para os brancos e o enterro se reservou aos escravos e indigentes. E para os brancos, ricos e poderosos, as igrejas continuaram a fazer o papel dos cemitérios. No ano de 1888, a Lei Áurea foi assinada pela Redentora Princesa Isabel do Brasil, e desde esse momento, a diferença entre brancos e negros começou a se desfazer aos poucos, até que, com o tempo, os cemitérios que antes enterravam somente negros escravos e indigentes, começou a ser morada também dos corpos de brancos, poderosos e ricos do Brasil. Porém, como o mestre Matias Aires nos ensinou em suas reflexões sobre a vaidade do homem, a vaidade e o orgulho se manifestam até mesmo na hora da morte. E os brancos, poderosos e ricos, começaram então, ao invés de enterrar os corpos de seus entes queridos, a construir sepulturas ao invés de covas, pois para eles enterrar os corpos de seus entes amados era muito humilhante, considerado um tipo de ritual fúnebre reservado somente para os escravos. Mas agora não existiam mais escravos, e os brancos viram que todos, sempre, terminam no mesmo lugar, seja enterrado ou sepultado.